dia, meu nome é Diógenes Gomes Vieira, sou advogado especializado em Direito Militar, fui militar do Comando da Aeronáutica por 18 anos, sou autor de 3 livros jurídicos sobre Direito Militar e hoje farei comentários sobre o tema proposto para o vídeo número 10 do nosso canal no YouTube, Direito Militar com o Dr. Diógenes Gomes Vieira. Bom, o tema proposto para o vídeo número 10 é o seguinte: crimes praticados por militares no dia 8 de janeiro de 2023. A Justiça Militar é competente? Bom, como sempre, eu vou informar o motivo pelo qual eu decidi gravar sobre esse tema. Em torno de 2 ou 3 militares, clientes, que não estão envolvidos no triste e lamentável episódio ocorrido em 8 de janeiro de 2023 aqui na nossa capital, em Brasília, eles me questionaram sobre o fato de o ministro Alexandre de Moraes, do STF, ter afastado a competência da Justiça Militar para investigar militares da ativa e inativados que estão diretamente ou indiretamente envolvidos no episódio de 8 de janeiro de 2023. E após eu ter relatado para eles o motivo pelo qual o STF foi competente e informar para eles que a Justiça Militar não é competente para investigar, para processar, para julgar esses militares, eu verifiquei que ainda ficaram dúvidas sobre a competência do STF e não da Justiça Militar da União, no caso de militares das Forças Armadas. Então, por isso eu decidi que seria interessante fazer alguns comentários sobre esse tema. A questão da competência da Justiça Militar em relação ao episódio de 8 de janeiro de 2023. Bom, eu peço que você dê seu like, se inscreva no nosso canal, pois assim ficará mais fácil de você acompanhar os vídeos que eu estiver publicando. E clique no sino no YouTube, para que assim que eu divulgar novos vídeos, você seja imediatamente comunicado pelo próprio YouTube. Bom, para começar sobre o nosso tema, é necessário nós citarmos o inquérito número 4879 do STF do ano de 2021. E por quê? Porque desde o dia 8 de janeiro de 2023, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, ele tomou decisões em relação ao episódio de 8 de janeiro de 2023, tomou decisões dentro deste inquérito número 4879. É o inquérito de 2021, tá? Então, para iniciar o nosso estudo, eu tenho necessariamente que falar um pouco sobre esse inquérito, tá? Então, para iniciar o nosso estudo, temos que citar a instauração do inquérito 4879 do STF no ano de 2021, que teve por objetivo investigar uma suposta quadrilha digital que estava agindo contra o Estado Democrático de Direito, com o possível envolvimento de deputados federais, sendo que esse inquérito está no STF devido ao fato de que a competência para processar e julgar deputados federais é do STF, de acordo com a linha B do inciso 1º do artigo 102 da Constituição Federal de 1988, que diz o seguinte: artigo 102, compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: inciso 1º, processar e julgar originariamente, a linha B, nas infrações penais comuns, o presidente da República, o vice-presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios ministros e o Procurador-Geral da República, ponto e vírgula.
Bom, como todos sabem, deputados federais, eles são membros do Congresso Nacional. Então, em virtude de que no ano de 2021 ocorreram episódios, principalmente a nível de internet, por isso que se chama quadrilha digital, né? Houve envolvimentos de deputados federais e por causa disso o inquérito ele teve que obrigatoriamente ser instaurado no Supremo Tribunal Federal. Haja vista que a competência para processar e julgar membros do Congresso Nacional é exclusiva do STF. Então é por isso que esse inquérito número 4879, que foi instaurado em 2021, tá? Ele está sendo conduzido pelo STF e tendo como relator o ministro Alexandre de Moraes. No dia 8 de janeiro de 2023, como todos sabem, houve aqui em Brasília um lamentável episódio e, em tese, foram praticados vários delitos. Nesse mesmo dia, 8 de janeiro de 2023, o ministro Alexandre de Moraes, em decisão proferida dentro do inquérito 4879, ele incluiu esses fatos ocorridos em 8 de janeiro de 2023 neste inquérito de 2021 sob a alegação de que havia conexão entre os mesmos. Os fatos de 2021 em relação à quadrilha digital contra o Estado Democrático de Direito e 8 de janeiro de 2023, onde houve os crimes que foi televisionado e divulgado em jornais para o Brasil e para todo o mundo. Esse inquérito 4879, como informei antes, a competência era porque haviam deputados envolvidos, certo? Bom, como eu disse, o ministro entendeu que houve conexão entre supostos crimes praticados em 2021 e crimes em tese praticados em janeiro de 2023. E para vocês saberem o que é conexão de crimes, eu vou citar o Procurador Regional da República aposentado, Rogério Tadeu Romano, que ele faz a seguinte conceituação de conexão. Abre aspas. A conexão no processo penal é a interligação entre duas ou mais infrações, levando a que sejam apreciadas perante o mesmo órgão jurisdicional. Infrações penais conexas são aquelas que estão interligadas, merecendo, portanto, em prol da celeridade do feito e para evitar decisões contraditórias, apreciação em processo único, fecha aspas. A definição dada pelo Procurador Regional da República, aposentado Rogério Tadeu Romano, ela simplifica o que aconteceu em 2021 e 2023, então realmente existe essa conexão. Então, na minha opinião técnica, como jurista, eu entendo, entendo tecnicamente que existem sim, que existe conexão entre a quadrilha digital, que começou a ser investigada em 2021 praticando crimes em tese contra o Estado Democrático de Direito, e 8 de janeiro de 2023, onde houve de fato, né, a prática em tese de vários crimes. Tá? Daqui a pouco eu vou citar aqui os crimes que o Alexandre de Moraes entendem que podem ter sido praticados nesse dia 8 de janeiro de 2023. Tá? Em decisão, em 8 de janeiro de 2023, o ministro Alexandre de Moraes, ele citou os possíveis crimes cometidos, tanto por civis quanto militares, no dia 8 de janeiro de 2023. Abre aspas. Ele disse o seguinte, abre aspas. Na presente hipótese, portanto, além das medidas relacionadas às autoridades públicas,
flagrante a necessidade de garantia da ordem pública, pois presentes o fumus comissi delecti e periculo libertatis, inequivocadamente demonstrado nos autos os fortes indícios de materialidade e autoria dos crimes previstos nos artigos 2º, 3º, 5º e 6º, atos terroristas, inclusive preparatórios, da Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016, e nos artigos 288, associação criminosa, 359L, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, e 359M, golpe de Estado, 147, ameaça, 147A, parágrafo 1º, inciso 3º, perseguição, 286, incitação ao crime, além de dano ao patrimônio público, artigo 163, inciso 3º, todos do Código Penal, fecha aspas. Então, em 8 de janeiro de 2023, essa foi a primeira decisão do ministro Alexandre de Moraes, ratificando, foi dentro do inquérito 4879 de 2021, em virtude da conexão de crimes, certo? Aí tudo bem. Chega-se em fevereiro, mês passado, a Polícia Federal estava investigando os atos praticados no dia 8 de janeiro de 2023, tanto os praticados diretamente como indiretamente, e durante as investigações, durante as oitivas dos depoimentos, tanto de civis quanto de militares, a Polícia Federal verificou que haviam indícios do cometimento de crimes por parte de alguns militares, tanto do serviço ativo quanto os inativados, ou seja, da reserva remunerada ou reformados. E diante do fato de que as Forças Armadas instauraram inquéritos policiais militares para verificar, para investigar a atuação de seus militares neste lamentável, criminoso episódio do dia 8 de janeiro de 2023, a Polícia Federal ela enviou um pedido ao ministro Alexandre de Moraes, a fim de que o ministro definisse de quem era a competência para processar e julgar militares das Forças Armadas e da Polícia Militar e Bombeiro Militar. Haja vista que a Polícia Federal encontrou indícios de crimes praticados por militares e, em virtude de que era de conhecimento da Polícia Federal, assim como de todos nós, que as Forças Armadas também estavam investigando seus militares pelos fatos ocorridos em 8 de janeiro de 2023. Então, a Polícia Federal mandou um requerimento ao STF e eu destaquei um trecho que eu entendi interessante. Abre aspas, diz o seguinte o delegado da Polícia Federal. Abre aspas, estando o processo afeto ratione materiale a jurisdição do Supremo Tribunal Federal e cabendo à Polícia Federal atuar junto à referida Corte na condição de Polícia Judiciária da União, artigo 144, inciso 4 da Constituição Federal de 1988, incumbência constitucional que exerce com exclusividade, restam afastadas no presente caso potenciais divergências quanto à eventual atribuição investigativa militar. Na medida em que, reitere-se, 1. O caso trata de crime contra a ordem política e social. 2. A competência jurisdicional é do Supremo Tribunal Federal, vírgula, e não da Justiça Castrense, fecha aspas. Então, esse pedido, essa argumentação da Polícia Federal chegou ao ministro Alexandre de Moraes. E no dia 27 de fevereiro de 2023, o ministro Alexandre de Moraes, ele tomou a decisão dele em relação à competência para investigar militares que, direta ou indiretamente, praticaram, em tese, algum crime no dia 8 de janeiro de 2023. O ministro disse o seguinte, abre aspas, defende que, no caso, a apuração de autoria e materialidade de eventual crime cometido por militar das Forças Armadas
seja da atribuição investigativa da Polícia Federal, a teor do artigo 144, parágrafo 1º da Constituição Federal. Eis que esta Suprema Corte determinou a deflagração da persecutio criminis para apuração dos delitos previstos nos artigos 359-L, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, e 359-M, golpe de Estado, do Código Penal, além de outros conexos, fecha aspas. Continua o ministro Alexandre de Moraes. Em total e absoluta observância aos princípios do devido processo legal e do juiz natural, a competência do Supremo Tribunal Federal para a presidência dos inquéritos que investigam os crimes previstos nos artigos 2º, 3º, 5º e 6º, são aqueles crimes que eu acabei de relatar, não é necessário repetir novamente, todos do Código Penal, não distingue servidores públicos civis ou militares, sejam das Forças Armadas, sejam dos Estados, policiais militares. Ponto. Nos termos do artigo 124 da Constituição Federal, a Justiça Militar da União compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei, fecha aspas. Continua o ministro Alexandre de Moraes. Dessa maneira, enquanto o artigo 124 da Constituição Federal de 1988 fixa a competência da Justiça Militar como uma justiça especializada para o julgamento dos crimes militares, é o Código Penal Militar que dispõe sobre os crimes militares, adotando o critério ratione lege ao delegar para o legislador a tarefa de definir os crimes militares. Ponto. O Código Penal Militar estabelece no seu artigo 9º as hipóteses de crime militar praticados em tempo de paz, enquanto o artigo 10º do mesmo estatuto aponta as hipóteses nas quais serão considerados crimes militares em tempo de guerra. Ponto. Observe-se ainda que o artigo 9º, inciso 2º, a linha E, do Código Penal Militar, CPM, com redação conferida pela Lei nº 13.491, de 13 de outubro de 1917, estabelece que se consideram crimes militares aqueles previstos não só no CPM, mas também na legislação penal comum, quando praticados por militar em situação de atividade contra o patrimônio sob a administração militar ou a ordem administrativa militar, fecha aspas. Continua. Abre aspas. Nenhuma das hipóteses definidoras da competência da Justiça Militar da União está presente nesta investigação, pois os citados artigos do Código Penal Militar não se confundem com a responsabilidade penal prevista pela Lei nº 13.260/16, ou pelos tipos penais anteriormente citados e tipificados no Código Penal, em especial aqueles atentatórios ao regime democrático, notadamente porque os crimes investigados não dizem respeito a bem jurídico tipicamente associado à função castrense, fecha aspas. Então, com esses argumentos, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ele afastou definitivamente a competência da Justiça Militar da União para processar e julgar os militares da ativa ou inativados que tenham direta ou indiretamente envolvimento nos atos criminosos praticados no dia 8 de janeiro de 2023 aqui na nossa capital, Brasília. E a consequência do ministro Alexandre de Moraes ter afastado a competência da Justiça Militar da União é o fato de que as Forças Armadas não possuem atribuição para investigar possíveis crimes praticados pelos seus militares no dia 8 de janeiro de 2023. Então, toda essa atribuição investigativa passou a ser exclusiva da Polícia Federal. Após a Polícia Federal concluir as investigações, os autos serão remetidos para o STF, haja vista que detém a competência para processar e julgar deputados federais. Então, voltamos à questão da competência e o motivo pelo qual esse assunto está sendo discutido pelo Supremo Tribunal Federal
no inquérito número 4879 de 2021. O que o ministro Alexandre de Moraes quis dizer em resumo sobre a competência da Justiça Militar da União é mais ou menos o seguinte: o fato de um militar ser militar não significa dizer que ele tem que ser necessariamente investigado pelas Forças Armadas e processado, julgado e condenado pela Justiça Militar da União. O militar das Forças Armadas e o militar das Forças Auxiliares, polícia e bombeiro militar, eles não possuem foro privilegiado na Justiça Militar. Então, se eles não possuem foro privilegiado, e em virtude do artigo 9º do Código Penal, que define a competência da Justiça Militar, que trata da competência em relação aos crimes militares previstos no Código Penal Militar e dos crimes militares por extensão, que é a legislação penal extravagante, que não está prevista o crime dentro do CPM. Caso você queira se aprofundar sobre essa questão de crimes militares por extensão, que isso surgiu em virtude da Lei 13.491 de 2017, que ampliou a competência da Justiça Militar. Tá? Então, essa questão dos crimes militares por extensão, se você quiser se aprofundar, eu sugiro que você acesse o meu livro gratuito, Manual Prático do Militar, que está disponível online no site www.manualpraticodomilitar.com.br, que lá eu explico o que são crimes militares por extensão, tá? Não cabe agora eu me aprofundar sobre essa questão. Então, retornando, tá? O ministro afastou a competência da Justiça Militar da União. Eu, Diógenes Gomes Vieira, advogado especialista em direito militar, autor de 3 livros jurídicos relacionados ao direito militar, eu ratifico, confirmo que, no meu entendimento técnico, o ministro Alexandre de Moraes está completamente certo ao afastar a competência da Justiça Militar da União para processar e investigar os militares das Forças Armadas. E eu vou dizer por quê. Esse é o meu entendimento. Mas já adianto que a resposta ao nosso tema proposto para o vídeo número 10 é que a Justiça Militar da União ela não é competente para processar e julgar e condenar militares envolvidos no episódio de 8 de janeiro de 2023 em nossa belíssima capital, Brasília. Mas antes de adentrar nos crimes praticados em tese no dia 8 de janeiro de 2023, eu vou citar um exemplo, tá, hipotético, para que você, principalmente você que é militar, entenda que o militar ele não possui foro privilegiado na Justiça Militar da União, okay? O militar das Forças Armadas. Tá? Eu vou trazer a hipótese, tá? Vou trazer 4 situações hipotéticas relacionadas à Lei Maria da Penha. É óbvio que você sabe que a Lei Maria da Penha ela não está inserida no Código Penal Militar. Isso é óbvio. Tá? É óbvio que crimes, né, praticados em violência doméstica e familiar contra a mulher também não é um crime militar propriamente dito. Ele não está previsto no Código Penal Militar. Esse tipo de delito ele está previsto na Lei número 11.340 de 2006. Tá? E eu trouxe ele como exemplo até mesmo para fazer com que a mulher, tá, que ela esteja se relacionando com o militar, ou ela sendo civil ou militar, ele militar ou civil,
para que ela também saiba de quem é a competência tanto para investigar um possível delito, como para julgar e processar esses casos de violência doméstica contra a mulher. Então eu estou trazendo 4 hipóteses, certo? A primeira situação é o seguinte, voltando. É João e Maria, tá? O casal são casados, tá? João e Maria são casados e eles residem numa residência privada deles. Que isso fique bem claro. Eles não moram em vila militar, eles não moram em PNR, eles não moram em nenhum imóvel de propriedade da União, dos estados ou do município. Nada disso, tá? Eles moram num imóvel particular, próprio deles, tá? E dentro desse imóvel ocorreu, em tese, um crime, tá, contra a mulher. Então, eu vou citar 4 hipóteses, 4 situações hipotéticas, para que você entenda que o militar não tem foro privilegiado na justiça militar. Primeira situação. João e Maria são civis. De quem é a competência? Nesse caso, não existe dúvida. João e Maria são civis. João praticou violência doméstica contra a sua esposa Maria. A competência é da Justiça Estadual Comum. No caso, esse casal eles residem em São Paulo. Em São Paulo existem varas da Justiça Estadual especializadas em violência doméstica familiar contra a mulher. No caso, os dois são civis, a competência, obviamente, é da Justiça Estadual Comum. E, obviamente, o inquérito vai tramitar na delegacia especializada, estadual. Isso não há dúvida nenhuma. Segunda situação. João e Maria são tenentes da ativa do Exército. De quem é a competência para processar e julgar o tenente João por ter praticado o crime previsto na Lei Maria da Penha contra a sua esposa, que também é tenente do Exército? A competência é da Justiça Estadual Comum? Não. Por que não é? Por causa do artigo 9º do Código Penal Militar, a linha A do inciso 2 deste artigo, que diz o seguinte: artigo 9º do Código Penal Militar. Consideram-se crimes militares em tempo de paz. Inciso 2º. Os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados, a linha A, por militar em situação de atividade ou assemelhado contra militar na mesma situação ou assemelhado, ponto e vírgula. João, tenente do Exército, da ativa, praticou violência doméstica contra a tenente Maria, que também é tenente ativa do Exército. 2 militares, então, enquadra-se perfeitamente a linha A do inciso 2º do artigo 9º. Logo, a competência para processar, julgar e condenar o tenente João do Exército é da Justiça Militar da União. Consequentemente, as investigações serão de atribuição do Exército por meio de inquérito policial militar. O último vídeo, o vídeo número 9 do nosso canal do YouTube, eu tratei sobre inquérito policial militar, parte 1. Então, se você tiver interesse, eu sugiro que você assista ao vídeo número 9, que eu falo sobre IPM, inquérito policial militar. Continuando. Terceira situação hipotética. O João é civil e Maria é tenente ativa do Exército. De quem é a competência para processar, julgar e condenar, se for o caso, o João, que é civil? A competência é da Justiça Estadual Comum. Por quê? Pelo seguinte: dentre os incisos previstos no artigo 9º do CPM, não existe nenhuma situação que prevê que o fato de João ser civil e ter cometido um crime contra uma militar
atrai a competência da Justiça Militar da União. Não existe nenhuma situação prevista no artigo 9º. Então, se não está previsto no artigo 9º, tira-se a competência da Justiça Militar e se procura a competência no Judiciário comum, que no caso aqui seria Justiça Estadual Comum, competente para processar e julgar o civil João. Artigo 9º, ainda sobre a terceira situação. Tá? Lembrando que João e Maria moram em residência privada. Ok? Artigo 9º. Consideram-se crimes militares em tempo de paz. Inciso 3º. Os crimes praticados por militar da reserva ou reformado ou por civil. Ó, civil, João é civil. Contra as instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso 1, como os do inciso 2 nos seguintes casos. Tá? Só que é isso, nesse inciso 3º, o João é civil, mas ele não se enquadra no inciso 3º porque ele não praticou nada contra instituições militares. Tá? Vem a linha A desse inciso 3º que diz o seguinte: contra o patrimônio sob a administração militar ou contra a ordem administrativa militar. O João não praticou esse delito. Em lugar sujeito à administração militar contra militar em situação de atividade ou assemelhado. Será que é aqui? Ó, em lugar sujeito à administração militar contra militar. Maria é tenente do Exército. A questão é que João e Maria não moram em lugar sujeito à administração militar, como se fosse uma vila militar. Tá? Então, não se enquadra aqui também. A linha C. Contra militar em formatura ou durante o período de prontidão, vigilância, observância, exploração, exercício, acampamento, acantonamento ou manobras. Maria estava na sua residência. Maria ela não estava numa formatura, ela não estava em vigilância, não estava em acampamento quando o civil João a agrediu. Então também não se enquadra na linha C. Aí vamos para a linha D de dado. Ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função de natureza militar. Maria, ela não estava no momento da agressão, no momento que ela foi agredida, ela não estava em função de natureza militar, ela estava na casa dela, no lar dela. Então, o civil João, ele também não se enquadra na linha D. Então, ou seja, as alíneas D, C, B e A do inciso 3º do artigo 9º, elas não se enquadram no fato ocorrido na casa de João e Maria, pelo fato dele ser civil e ela militar. Então, a competência é por exclusão, não é da Justiça Militar da União, então da Justiça Estadual Comum, nessa terceira situação, que João é civil e Maria é tenente do Exército. Vamos então para a quarta situação. João é tenente do Exército e Maria é civil. De quem é a competência? Repetindo, João é tenente da ativa do Exército e Maria é civil. De quem é a competência? É da Justiça Militar da União pelo fato de que João é um tenente da ativa do Exército? Não. Não é. Vamos novamente ao artigo 9º. Lembrando que o ministro Alexandre de Moraes, ele citou na sua decisão o artigo 9º do Código Penal Militar. Então nós vamos falar muito sobre o artigo 9º. Por quê? Porque é o artigo 9º do Código Penal Militar que diz, que cita as situações em que a Justiça Militar é competente para processar e julgar e condenar, se for o caso, tanto civis quanto militares. Artigo 9º. Considera-se crimes militares em tempo de paz. 2 pontos. Inciso 2º. Os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados. 2 pontos. Quando ele fala que previstos na legislação penal, é o que a doutrina e a jurisprudência passaram a denominar crimes militares por extensão. Tá? E é o que eu sugiro que vocês tiverem interesse, leiam
o que eu falo sobre essa questão no meu livro Manual Prático Militar. Então, repetindo, inciso segundo, os crimes previstos neste código e os previstos na legislação penal, quando praticar, 2 pontos, a linha B de bola, por militar em situação de atividade ou assemelhado, em lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil. Então, vamos lá. Civil, Maria, nessa situação, a quarta, situação hipotética, ela é civil. A linha B, por militar em situação de atividade, o João é tenente da ativa do Exército, em lugar sujeito à administração militar. O tenente João praticou o crime dentro de uma vila militar? Não. O tenente João, ele praticou o crime de violência doméstica contra a sua esposa dentro do imóvel particular. Não está sob a administração militar. Então, não se enquadra na linha B. Agora, se o tenente João e a civil Maria, eles, por exemplo, tivessem sua residência na vila militar da base aérea do Galeão, então a competência seria da Justiça Militar da União e o inquérito policial seria na própria aeronáutica, o IPM. Entenderam? Vocês estão vendo como essa questão de competência ela vai ser fixada a depender do fato e a depender da previsão legal? O que prova mais ainda que o militar, apenas por ser militar, ele não tem um foro privilegiado na justiça militar? Isso vocês estão vendo com essas 4 situações hipotéticas do casal João e Maria. A linha C, ainda na 4ª situação hipotética. João é tenente da ativa do Exército e Maria é civil. A linha C, por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva ou reformado ou civil. O tenente João, quando ele praticou o crime contra a civil Maria, ele estava exercendo o serviço, atuando em razão do serviço militar, ele estava numa comissão de natureza, ele estava em formatura? Não. Ele estava no seu lar em descanso, vamos dizer assim. Tá? Ele não estava exercendo uma função militar, nada relacionado à função militar. Então, não teria por que a Justiça Militar da União ser competente para julgá-lo. Certo? Agora, a linha D de dado. Por militar durante o período de manobras ou exercício contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado ao civil. Também não se enquadra na situação. Tá? Então, é nessa 4ª situação hipotética, onde João ele é tenente do Exército e Maria civil, tá? Que residiam no imóvel privado deles, particular, a competência não é da Justiça Militar da União, mas sim da Justiça Estadual Comum. Então, o inquérito também será na delegacia, no caso da Polícia Civil. Certo? Em resumo, então, das explanações que eu fiz em relação a essas 4 situações hipotéticas, em relação à Lei Maria da Penha, do casal João e Maria, fazendo um revezamento, João militar, João civil, Maria militar, Maria civil, vocês verificaram que a competência ela pode variar, ela pode mudar, certo? Entendeu? Vocês estão entendendo? Eu espero que sim. Né? A questão de competência ela não é simples, ela é bem complexa. Finalizando essa questão do João e Maria, vamos agora para o caso concreto em relação ao episódio triste, lamentável e criminoso ocorrido em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023. Como vocês viram anteriormente, o ministro Alexandre de Moraes, ele, ao tomar a sua decisão no dia 8 de janeiro de 2023, ele citou vários crimes que, em tese, foram praticados tanto por civis quanto militares.
Eu não vou falar de todos os crimes. Eu vou destacar o crime de dano, que é um crime bem mais simples, tá? Para que você verifique a questão da competência. Tá? Importante, antes nós lermos o artigo 124 da Constituição Federal de 1988, que foi citado pelo ministro Alexandre de Moraes. O artigo 124 diz o seguinte: à Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Ponto. Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da Justiça Militar. Ponto. Esse artigo 124, como eu falei, foi citado pelo Alexandre de Moraes e tinha que ser citado porque é o artigo constitucional que trata da competência da Justiça Militar. E o próprio artigo, que é o parágrafo único, ele informa que a lei disporá sobre a competência da Justiça Militar. Então, isso nós temos a primeira afirmação, que a competência da Justiça Militar ela não está delineada, discriminada no inteiro, na Constituição Federal. Repetindo, para eu ficar mais claro, a competência da Justiça Militar ela não está discriminada na Constituição Federal de 1988. Você tem que ir para a lei, certo? E o Código Penal Militar, ele é a lei para fins de aplicação do parágrafo único do artigo 124 da Constituição. Então, vamos ao artigo 9º novamente. Artigo 9º. Consideram-se crimes militares em tempo de paz. Tem o inciso 1º, que informa os crimes de que trata este Código quando definidos de modo diverso na lei penal comum ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial. Quando ele fala que qualquer que seja o agente, entra civil, ok? Ressaltando que na Justiça Militar da União, a regra é civis e militares podem ser processados e julgados. Já na Justiça Estadual, a Constituição Federal ela faz restrição para que apenas militares sejam processados e julgados na Justiça Estadual. Porém, existe não vou dizer uma exceção, mas uma hipótese onde se poderá verificar um civil sendo processado e julgado na Justiça Militar. É quando, por exemplo, o militar, um policial militar do Estado de São Paulo, ele cometeu um crime, cometeu um crime militar, ele está sendo processado e julgado pela Justiça Militar de São Paulo, tá? Pela auditoria. Em São Paulo existe a Justiça Especializada da Justiça Militar, então ele está sendo processado e julgado na auditoria militar em São Paulo, estadual, e o processo criminal ainda está rolando, ainda não teve nem sentença, mas por outro motivo ele ou pediu baixa, foi licenciado, ou ele foi excluído por um conselho de disciplina, por exemplo, se ele for, por exemplo, um subtenente, tá? Então, nesse caso, ele vai passar a condição de civil. Porém, ele vai continuar respondendo na Justiça Militar Estadual pelo crime militar que ele cometeu. A competência não vai ser alterada apenas porque agora ele é civil, tá? Então, essa é uma hipótese que se verificará um civil réu na Justiça Militar Estadual. Mas é nessa hipótese. Por quê? Porque a Constituição ela prevê que, em relação à Justiça Militar, os civis eles não poderão ser processados nem julgados, somente militares. Apenas uma ressalva. Então, voltando ao artigo 9º. Acabei de ler o inciso 1º. O inciso 2º diz o seguinte... vamos repetir. Artigo 9º. Consideram-se crimes militares em tempo de paz. Inciso 1 eu já li. Inciso 2. Os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal quando praticados. A linha E. Por militar em situação de atividade ou assemelhado contra o patrimônio sob a administração militar ou a ordem
administrativa militar. Como eu falei para vocês, eu vou citar no nosso exemplo, no caso concreto ocorrido no dia 8 de janeiro de 2023, em relação ao Supremo, ao Congresso e ao Planalto, ao Palácio Planalto, o artigo referente a dano, tá? Então, a linha E, vou repetir, consideram-se crimes militares em tempo de paz praticados por militar em situação de atividade ou assemelhado contra o patrimônio sob a administração militar. Aí vem a pergunta: o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto, eles são patrimônio sob a responsabilidade da administração militar? Não. Então, eu não posso alegar que a Justiça Militar da União ela é competente, por exemplo, para processar e julgar um coronel que tenha invadido o Supremo Tribunal Federal e quebrado a cadeira do Alexandre de Moraes. Isso é uma situação hipotética, tá? Não, a Justiça Militar não é competente. De acordo com a linha E do inciso 2º do artigo 9 do Código Penal Militar, verifica-se que, nessa suposição hipotética, esse coronel que invadiu o Supremo Tribunal Federal, que quebrou a cadeira de algum ministro, tá? Ele jamais teria que ser julgado, que ter processado e julgado, e se for o caso, condenado pela Justiça Militar da União. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal, ele não é um patrimônio sob a administração militar. Inclusive, o ministro Alexandre de Moraes, ele cita essa questão, né? Ele cita a linha E. Então, não há que se falar em competência da Justiça Militar da União para processar e julgar militares envolvidos direta e indiretamente no lamentável episódio do dia 8 de janeiro de 2023. Tá? Realmente o ministro está certo. Ele está sim atuando de acordo com a Constituição e de acordo com o Código Penal Militar, pois eu volto a dizer, a Constituição Federal, o seu artigo 24, parágrafo único, ele remete a competência da Justiça Militar da União para o CPM, Código Penal Militar. A competência está lá. A linha E, inciso 2, artigo 9º, ele exclui a competência da Justiça Militar da União. E voltando, tá? O ministro Alexandre de Moraes, ele entende que em tese foram praticados vários crimes conexos, tá? O crime de dano, já que eu falei do crime de dano, do Código Penal Comum, diz o seguinte, artigo 163, destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa, dano qualificado, parágrafo único, se o crime é cometido, inciso 3º, o ministro Alexandre de Moraes, ele citou o inciso 3º, porque o crime de dano cometido no episódio do dia 8 de janeiro de 2023, ele é um dano qualificado, inciso 3º, que diz o seguinte, contra o patrimônio da União. O STF é patrimônio da União. Tá? A pena, detenção de 6 meses a 3 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Então, em relação a crime de dano, que foi o exemplo que eu destaquei, você verifica que a Justiça Militar da União ela não é competente para julgar seus militares, envolvidos diretamente ou indiretamente. Logo, não há que se falar em inquérito policial militar nas Forças Armadas para investigar esses militares, conforme decidido pelo ministro Alexandre de Moraes. Vamos agora ao artigo 359-M do Código Penal, que trata do golpe de Estado, que diz o seguinte,
tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. Pena reclusão de 4 a 12 anos, além da pena correspondente à violência. Vocês percebem que a pena para o cometimento do crime de golpe de Estado, ela é bem grave. Mínimo 4 anos de reclusão. Vamos agora falar rapidamente sobre a Lei número 13.260 de 2016, que foi citada pelo ministro Alexandre de Moraes na decisão dele do dia 8 de janeiro de 2023, que anteriormente eu mencionei. Tá? Essa Lei 13.260, ela trata do crime de terrorismo. Tá? E em relação a essa lei, o que eu quero mencionar é o artigo 11. O artigo 11 dessa lei diz o seguinte: para todos os efeitos legais, considera-se que os crimes previstos nesta lei são praticados contra o interesse da União, cabendo à Polícia Federal a investigação criminal em sede de inquérito policial e à Justiça Federal o seu processamento e julgamento nos termos do inciso 4º do artigo 109 da Constituição Federal. Ponto. Por que eu estou citando essa lei? Primeiramente porque ela foi citada pelo ministro na decisão dele, para ele ratificar que a competência não é da Justiça Militar da União em relação aos crimes, em tese, praticados por militares da ativa ou inativados das Forças Armadas no episódio do dia 8 de janeiro de 2023. Mas principalmente para ficar claro que esta lei prevê que a competência para investigar é da Justiça Federal comum, crimes de terrorismo. Ou seja, se o militar da ativa, tá? Vamos voltar ao dia 8 de janeiro de 2023, vamos dizer que um major do Exército, né, praticou em tese o crime de terrorismo. Tá? Se ele praticou em tese o crime de terrorismo, mesmo ele sendo major do Exército, o Exército ele não tem atribuição para instaurar inquérito policial militar para verificar se há indícios de autoria e materialidade praticados pelo major do Exército sob a tese de que ele praticou terrorismo no dia 8 de janeiro de 2023. A competência está definida na Lei 13.206 de 2016. A competência, nesse caso, Justiça Federal. Tá? Justiça Federal comum. Mais uma vez, eu comprovo a você que está me assistindo, que está me ouvindo, que o militar, ele não possui foro privilegiado na Justiça Militar para todo e qualquer crime que ele tenha cometido. Tá? Essa questão de competência da Justiça Federal em relação ao crime de terrorismo e a competência do STF neste inquérito também para investigar essa questão, eu também não vou adentrar, mas lembrando, não vou adentrar no mérito, mas lembrando que o ministro Alexandre de Moraes, ele reuniu, né, vamos dizer assim, ele reuniu um pacote de crimes, dentre deles terrorismo, golpe de Estado, dano, tá? Ameaça, perseguição, violência. Então ele fez um pacote de crimes e pegou para o Supremo, dentro desse inquérito de 2021, para investigar essas questões delituosas em tese praticadas em 8 de janeiro de 2023. Vários inquéritos também foram instaurados na Polícia Federal e todos conexos. Tá? Então, você militar que está me assistindo, tá? Já deu para entender que o fato de você militar não quer dizer que se você cometer qualquer tipo de crime, só por isso você tem o direito ao foro privilegiado na Justiça Militar. Tá? Isso não existe, tá certo? Vamos agora, para a gente concluir,
em relação aos atos praticados por militares, tá? Da ativa ou inativados, que estavam diretamente ou indiretamente envolvidos no triste episódio de 8 de janeiro de 2023. Vamos ao artigo 9º, eu vou ler cada inciso e aí eu vou analisar brevemente, né? O vídeo já está longo, mas é necessário para que você entenda. Rapidamente cada inciso, para que vocês compreendam que realmente o militar que estava envolvido naqueles atos do dia 8/1 de 2023, que ele não deve ser processado e julgado pela Justiça Militar da União. Artigo 9º, novamente, considera os crimes militares em tempo de paz os crimes de que trata este Código, quando definidos de modo diverso na lei penal ou nela previsto qualquer que seja o agente, salvo disposição especial. Inciso 2º, os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados, por militar em situação de atividade assemelhada contra militar. Foi militar contra militar naquele dia? A princípio, não. Tá? A princípio, não. Lembrando que eu não tenho acesso ao inquérito 4879. Por quê? Porque ele está em sigilo. Somente os advogados das partes envolvidas que têm acesso a esse inquérito. Então, eu não tenho acesso. Então, eu não sei, com certeza absoluta, quem está sendo acusado ou investigado por qual crime. E ainda tem a questão dos inquéritos que estão na Polícia Federal, que também estão em sigilo. Então, vamos voltar para o artigo 9º. A linha B, por militar em situação de atividade ou assemelhado em lugar sujeito à administração militar. Lá, no 8 de janeiro de 2023, não era nenhum local sujeito à administração militar. Então, nada de competência da Justiça Militar. C, por militar em serviço ou atuando em razão da função. Em comissão, em formatura, também não era essa questão. Tá? Os militares que estavam lá não estavam exercendo uma função militar. A linha D, por militar durante o período de manobras ou exercício. Também não foi o caso. A linha E, por militar em situação de atividade ou assemelhado contra o patrimônio sob a administração militar. Isso aí eu já falei anteriormente. Também não é o caso. Inciso 3º. Os crimes praticados por militar da reserva ou reformado ou por civil contra as instituições militares. STF, Congresso e o Planalto também, por não ser instituições militares, também não atrai a competência de algum militar que tenha quebrado lá uma janela. Considerando como tais não só os compreendidos no inciso 1, como os do inciso 2º, nos seguintes casos, 2 pontos, contra o patrimônio sob a administração militar ou contra a ordem administrativa militar. Não foi. A linha B, em lugar sujeito à administração militar contra militar em atividade, também não. Contra militar em formatura ou durante o período de prontidão, também não foi o caso. D de dado, ainda que fora do lugar de sujeito à administração militar, contra militar em função de natureza militar, ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia ou preservação da ordem pública, administrativa e judiciária, quando legalmente requisitado para aquele fim, ou em obediência à determinação legal superior. Bom, como eu disse, eu não sei se algum militar ele foi agredido por outro militar dentro do Planalto ou do Supremo. Então, pelas informações que eu tenho, também não se enquadraria na linha D de dado. Parágrafo 1º. Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares contra civil, serão da competência do Tribunal de Júri. Então, existe essa questão, crimes contra a vida, a competência, no caso, contra civil, ele foge da Justiça Militar da União e vai para o Tribunal do Júri, mas eu também não vou adentrar nessa questão. Mas eu vou apenas citar o parágrafo 2º do artigo 9º, que diz o seguinte: os crimes que trata este artigo 9º, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares das Forças Armadas contra civil, serão da competência da Justiça Militar da União ser praticados no seguinte contexto: do cumprimento de atribuições que lhe forem estabelecidas pelo Presidente da República ou pelo Ministro da Defesa, do Estado de Defesa. Segundo, de ação que envolva a segurança de instituição militar ou de missão militar, mesmo que não beligerante, ou
Terceiro, de atividade de natureza militar, de operação de paz, garantia da lei, da ordem ou da atribuição subsidiária realizada em conformidade com o disposto no artigo 142 da Constituição e na forma dos seguintes diplomas legais. Aí vem a lei, que é o Código Brasileiro da Aeronáutica, Código de Processo Penal, Código Eleitoral. Então, concluindo o estudo sobre esse tema, vocês puderam verificar que, de acordo com a Constituição Federal de 88, de acordo com o artigo 9º do Código Penal Militar, os militares envolvidos diretamente ou indiretamente nos episódios criminosos do dia 8 de janeiro de 2023, que ocorreram em Brasília, contra o Supremo, Congresso, o Planalto, não são da competência da Justiça Militar da União. Certo? Então, eu espero que você tenha compreendido, né? Mais uma vez foi um vídeo longo, mas foi necessário para eu poder explicar para você em detalhes essa questão de competência, que é uma questão complexa, confesso, é complexa, não é simples, e inclusive existem recursos próprios dentro da legislação, da legislação penal para definir competências entre Justiça Militar da União, entre Justiça Estadual Comum, tá? No caso, Justiça Militar da União, Justiça Federal, Supremo Tribunal Federal. Existem, né, recursos que chamamos de conflito de competência para poder solucionar essas questões. E é muito comum haver um magistrado, por exemplo, da Justiça Militar da União, que ele se considera competente para processar e julgar um militar por tal delito. E muitas vezes o próprio Ministério Público Militar, ele argue a incompetência da Justiça Militar da União para processar esse militar, sob o fundamento de que seria um crime comum, não afeto a competência da Justiça Militar da União, e que por isso a competência seria da Justiça Federal ou da Justiça Estadual. E também advogados. O advogado pode, em benefício do seu cliente, arguir a incompetência da Justiça Militar da União para a Justiça Federal, ou vice-versa. Um processo criminal contra um militar da ativa que esteja tramitando, por exemplo, na Justiça Federal de Brasília, o advogado ele pode arguir a incompetência da Justiça Federal de Brasília, afirmando que a competência é da Justiça Militar da União. E aí existe o órgão especializado da nossa Justiça Brasileira, que vai definir qual é o órgão que deve processar e julgar esse militar. Então, realmente, a competência é complicada, principalmente para o leigo, né? Então, eu espero que você esteja compreendido, eu espero que eu tenha sido esclarecedor sobre esses fatos. E dê seu like se você gostou do vídeo, compartilhe esse vídeo com outros militares, divulgue nas suas redes sociais, passe para os grupos de WhatsApp. E eu espero que o que ocorreu em 8 de janeiro de 2023 nunca mais ocorra no nosso Estado democrático de direito, no nosso Brasil, que é um Estado que preza a democracia conquistada em 1988. Então, até o próximo vídeo e muito obrigado pela sua atenção. Até mais.